Eu sou o Nelson Fragoso, do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Estou hoje com Paulo Henrique Zanon Yag. Ele é professor também do Centro de Ciências Sociais Aplicadas na área de marketing. O Zanon ele é formado em administração de empresa, mestre em ciências da administração pela Boston College. Hoje é doutorando em administração na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, além de atuar conosco como professor, ele também está desenvolvendo uma pesquisa dentro da área de atuação dele. A ideia, Paulo, é que a gente converse um pouco sobre o marketing digital nesse momento de pandemia, né? Que começou agora em 2020, mas que a gente já sabe de uma maneira, né, clara que até 2022 esse processo de transformação vai continuar acontecendo com muita intensidade, né? Então, a gente pode chamar a fase pandemia de 2 anos, né? E depois vamos pensar em futuro. Então, a médio prazo, muitas coisas devem estar acontecendo e a gente quer um pouco ouvir falar sobre isso e quais são as expectativas que você percebe dentro da realidade que você está vivendo do que vai acontecer, né? Meio uma previsão, mas meio dentro daquilo que a gente já está enxergando, que já é realidade hoje. Seja bem-vindo, Paulo. Ok. Olá, Nelson, novamente. Olá a todos. Bom, o que tem acontecido que ultimamente, né, foi muito acelerado com a pandemia, foi todo esse processo que já vinha acontecendo. Não aconteceu, eu diria, nada de tão diferente. Isso dizendo nesse contexto das empresas usarem, né, comunicação, né, sobretudo a comunicação digital, mas não só a comunicação, né, todas as transações, que é isso que a gente tem observado muito na pandemia. Então, houve uma aceleração de todos esses processos que já vinha acontecendo, mas obviamente que aconteceu de uma maneira totalmente inesperada e isso fez com que, acho que quase todos os negócios fossem pegos despreparados para a situação, né? A maioria deles não estava preparado para isso, sobretudo, vamos dizer assim, os menores, né? Os médios e menores negócios, eles não estavam nada preparados para isso. Os grandes negócios já estavam nessas fases de transição, de substituição de muitos tipos de trabalho, né? Por robôs, né, algoritmos que já decidem muitas coisas. Então, isso é uma das coisas que já vinha acontecendo, os bancos já estavam se preparando para fazer grandes demissões. Então, isso eu já sabia que ia acontecer, digo, as demissões, né, em grandes instituições, né, sobretudo nos bancos aí que a gente está conversando agora. Isso já era sabido que ia acontecer. Só que, obviamente, que ia acontecer num ritmo bem mais lento do que está acontecendo agora. Então, essa impossibilidade das pessoas irem, né, aos pontos enfim, de venda ou agências bancárias, no caso aí, acelerou todo esse processo. Então, isso pegou muitas empresas preparadas. Então, aí que a coisa pegou, né, para esses negócios e aí muitos tiveram que fechar as portas porque não conseguiram se adaptar a tempo, né, nessa... Então, mas você acha que, em relação à questão de marketing, né, digital, as empresas não se adaptaram a tempo para melhorar o processo de comunicação, ou elas estavam muito presas ao padrão e demoraram para perceber que precisariam mudar as estratégias de marketing, que deveriam não poderia continuar adotando as mesmas estratégias? Qual que será que foi o ponto principal? Não, então, muitos nem usavam, né? Muitos, principalmente pequenos e até alguns médios negócios, mas sobretudo os pequenos e micro negócios, eles não estavam, nem usavam, muitos deles nem usavam isso daí, né? Não se comunicavam ainda pelo meio digital, não sabiam usar essas plataformas, redes sociais, né? Inclusive para promover o próprio negócio, né? Não só para operacionalizar as transações, mas para a própria comunicação do próprio negócio, né, para fazer o marketing deles. Então, eles não estavam nem preparados para isso.
por isso que, obviamente, teve muitos negócios que andaram fechando, né? Há um tempo atrás eu vi um número, há vários meses atrás, inclusive, eu vi um número de empresas que tinham fechado no Brasil, era quase 500 mil, né? Descontando com os micronegócios. Então, é um negócio realmente assustador. Bom, o que acontece é que os que sobreviveram, que conseguiram sobreviver, foram aqueles que tiveram que se adaptar de uma maneira muito rápida, né? E que, de novo, eles não estavam preparados para isso e tiveram que recorrer a empresas que fazem esse tipo de serviço, né? Então, obviamente que também neste momento agora de pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas, não estou nem falando de empresas, mas pessoas que tinham algum grau de conhecimento sobre como fazer, né, comunicação digital, pelo menos alguma parte da comunicação digital, essas pessoas até que conseguiram ter oportunidade de trabalho, né? Então, isso daí, para quem faz, para quem trabalha com isso, ou para as próprias empresas que são especializadas nisso, o momento está sendo excelente, né? Porque eles tiveram assim, uma demanda gigantesca. Porque as empresas que não fizeram isso, elas morreram, né? Pensa nas pessoas em casa, trancadas, né? Eu diria que a maioria delas, e pelo menos no momento inicial lá. Então, tinha que fazer tudo de casa, né? Todos nós estamos tendo que fazer várias coisas que não fazíamos, né? A maioria de nós, né? Pelo menos não fazíamos usando a internet, né? Então, nós fazíamos indo fisicamente até um ponto de venda, e aí nós passamos a ter que substituir tudo isso, né? Sim, usando a internet. E aí a questão né? Quais negócios estavam prontos para isso ou não? Então, como eu estou dizendo, muitos não estavam, e aí vários fecharam. A demanda por, obviamente, muitas coisas caiu drasticamente. Mas não foi tudo, né, que se deu mal com a pandemia. Muitos negócios, como eu estou dizendo, também se deram bem. Principalmente esses prestadores desse tipo de serviço, né? De comunicação digital para as empresas e tal. Então, esses caras se deram muito bem. Tá? E isso, assim, tinha alguns caras que já estavam até se adaptando, né, à situação. Novamente, o que aconteceu foi que ou eles tiveram que acelerar esse processo, né, de se adaptar e fazer muito melhor, porque, assim, no momento que nós vivemos, com a oferta que nós temos de praticamente tudo, que é muito grande, aqueles negócios que não forem totalmente adaptados, né, e oferecendo um grande valor para o consumidor, esses negócios não vão conseguir sobreviver, porque, novamente, todos nós temos muitas opções de tudo hoje. Né? Então, você vai escolher aquilo que realmente é melhor. Então, as empresas estão mudando muito nesse sentido. Né? Então, houve uma melhoria geral, eu diria, dos serviços que todas as empresas oferecem através da internet. Então, morrendo uma quantidade grande de empresa, a gente pode, de alguma maneira, enxergar isso como um ajuste natural de mercado. Pois é. Que, na verdade, se não existisse a pandemia, em 5, 10 anos, essas empresas também morreriam. A única coisa que acelerou esse processo, porque se elas não procuraram se adaptar rapidamente, elas também não iam procurar se adaptar achando que o processo nunca iria acontecer. De repente, a gente pode ter uma linha de pensamento assim? Não, totalmente, está totalmente correto o que você falou, né? O que assim, nós estamos num momento que tem várias gerações convivendo. Algumas, obviamente, são nativas, né, digitais, que, enfim, são essas pessoas mais novas. Temos a geração intermediária, né, que assim, não nasceu nesse contexto, mas se adaptou muito bem. Né? E isso, de novo, foi muito acelerado também agora na pandemia. E temos aquelas gerações mais velhas que não conseguem, né? Tem uma dificuldade muito grande para se adaptar nesse contexto. Então, isso ainda dá oportunidade para que muitos negócios que trabalham com esses públicos que ainda não estão tão inseridos digitalmente, ainda consigam né, atender esse público, consigam ter uma demanda, né, para o seu serviço. Mas, assim, invariavelmente, com o passar do tempo, daqui a algumas poucas décadas, eu não sei nem se
né, talvez até antecipe um pouco agora com a pandemia, a coisa mudou radicalmente, né? Então não vai ter tanta demanda mais por isso. É claro, nós também temos que pensar no contexto que nós estamos vivendo, né? Obviamente falando aqui, né, para São Paulo, na capital, com pessoas com poder aquisitivo um pouco maior do que a média do país, isso é um pouco diferente, mas é claro que existe ainda, né, você sabe muito bem, por aí, nos outros países, até no Brasil mesmo, condições bem diferentes disso, que as pessoas vão demorar um pouco mais para conseguir ter acesso a isso, mas isso que você falou está totalmente correto. Foi uma antecipação, né, dessa morte dessas empresas que ainda achavam que não dá para continuar a ficar fora do online, né? Então ainda tem público para isso. Tem pessoas que acreditam, né, acreditavam pelo menos nesse tipo de... Pelo menos mais 10, 20 anos, É, seria uma realidade, porque se eu pegar as pessoas, justamente essas que você falou que tem mais dificuldade com a questão de tecnologia, são uhum, as pessoas de 70 anos para cima, geralmente, né? Então, se eu pois pensar é, 10, 20 anos, é o tempo que essas pessoas devem vir a deixar de existir, né? exatamente. E aí é um processo natural que, morrendo o seu consumidor, você morre junto, né? Se você não se renovar, né? Exatamente. E assim, não existe nenhum, assim, ninguém, nenhuma área, né, nenhum setor de atuação está livre desse tipo de influência digital. Não tem como, isso é irreversível, né? Aliás, além das estratégias das empresas e tal, uma das coisas que nós podemos até pensar que eventualmente vai mudar vai ser o comportamento das pessoas, né? Eu até ando pensando bastante sobre isso, né? Será que nós voltaremos, depende de quanto tempo isso vai durar, né? A gente não sabe ainda, mas será que nós voltaremos a ter o mesmo grau de convívio que nós tínhamos antes? Será que nós vamos querer isso, na verdade? Porque se você conversar com as gerações mais novas, muitos deles não querem certas coisas, né? Muitos deles não evitam até certos tipos de contato com determinadas pessoas. Então, por exemplo, falar ao telefone para pedir um produto, né? Então, você pode até, através da internet, ver lá o número e ligar, mas as pessoas mais novas não querem mais fazer isso, não querem ter contato com outras pessoas, né? E aí, o que a gente tem observado é que tem tido um incremento, né, de ferramentas, como, por exemplo, robôs, né, que conversam com pessoas, que já foi testado, inclusive nos Estados Unidos, né, e quem falou com o robô nem percebeu que estava falando com a máquina, né? Então, esse tipo de coisa, sem dúvida nenhuma, vai aumentar. Nós temos visto bastante isso, claro que você percebe, mas nos atendimentos de todas as empresas, né? Então, todas as empresas têm que abrir frentes de atendimento, canais de comunicação eficiente com todas as pessoas. Então, o WhatsApp, por exemplo, é uma das coisas que as pessoas usam, nós usamos bastante, é muito rápido, dinâmico, né? Mas as empresas, elas têm uma dificuldade ainda para se adaptar, para conseguir falar por WhatsApp para todo mundo. Elas até respondem, mas não é de uma maneira satisfatória, por enquanto, né? Mas você Não tem sei se dúvida você, disso? não sei se você concorda comigo, mas existe um espaço no mercado hoje para a entrada de um aplicativo que seria um WhatsApp profissional, né? Com ferramentas um pouco mais hábeis, né? Que o WhatsApp que existe hoje não atende. E isso iria melhorar muito mais o perfil de negócio que poderia ser feito através dessa ferramenta, talvez matando definitivamente o e-mail, né? O que você acha disso? Assim, o WhatsApp já vem ampliando muito, né? O Facebook, na verdade, que é dono do WhatsApp, né, ele já vem ampliando muitas funções que existem no aplicativo. E, assim, é exatamente isso que você falou, né? Então, as coisas são tão dinâmicas hoje em dia, as pessoas enjoam tão rápido, sobretudo as gerações mais novas, elas enjoam muito rápido, né? E o dinamismo dessas mudanças de negócios aparecendo com soluções mais melhores também é muito rápido isso daí. Então, as empresas realmente elas precisam se mexer com relação a isso, mas o WhatsApp já estava
trabalhando aí para fazer pagamentos, né? Uhum. Então, isso já está acontecendo. Uma das coisas importantes também sim, já vinha acontecendo e, obviamente, que vai acelerar mais ainda, né? Que é a integração de tudo isso daí, né? A formação desses bancos de dados incríveis, né? Que os caras têm capacidade de ter um conhecimento tão aprofundado das pessoas que, para as empresas, o direcionamento da comunicação, das ofertas, né, que elas fazem é inacreditável. Então, todos nós recebemos, através de, por exemplo, redes sociais, né, certas ofertas que são totalmente adequadas ao que nós gostaríamos. Muitas vezes nós nem estamos pensando naquilo, mas esse banco de dados, a utilização desses big data, né, a exploração disso, que tem aumentado demais, tem direcionado essas ofertas dessas empresas de maneira incrível, né? Então, a captura de informação através desse ambiente digital assim, incomparável com qualquer época que nós já vivemos, né? Uhum. Então, sim, por um lado, amedrontador, isso daí, realmente amedrontador, porque você não tem o controle sobre, né? Se você quer participar desse mundo digital, se você quer ter acesso às ferramentas, às redes sociais e coisas do tipo, você tem que se submeter a aceitar contratos que você nem lê, mas que dizem lá que, ao aceitar aquilo, por exemplo, você permite que as empresas tenham acesso à sua câmera, ao seu microfone, né? Que elas utilizem as suas informações, as suas fotografias, por exemplo, da maneira como elas querem. Então, isso realmente é uma coisa amedrontadora, mas se nós pensarmos como empresa juntando informações, é um negócio realmente sem precedente e a efetividade disso para conseguir ofertar coisas que vão de encontro aos nossos desejos é realmente incrível. Mesmo os desejos ocultos. Então, pois é, assim, quantos de nós não recebemos muitas ofertas de coisas que você não está pensando, mas fala, poxa, isso realmente vem de encontro a alguma coisa que eu gostaria, Uhum. né? Então, funciona dessa maneira. E os caras já têm capacidade de fazer isso, né? De fazer as leituras. Tem robôs sofisticadíssimos aí que estão já em funcionamento, né? O Facebook, ele já tem, faz há muitos anos isso daí, né? Ele já tem um robô que consegue, por exemplo, entender o que você está escrevendo. Ele entende a sua mensagem. Isso, de novo, como eu falei, faz tempo. Agora, você imagina tudo isso juntando com todas as outras informações que são capturadas de nós. Então, isso aí é uma coisa que realmente muda radicalmente como funcionam as coisas, E né? E aí também fica. requer novos tipos de profissionais para trabalhar com tudo isso, né? Então, o mercado ele tem que se adaptar. Nós todos temos que nos adaptar a toda essa mudança, né? Isso aí, eu vou falar uma coisa totalmente óbvia aqui, mas várias profissões já estão meio que condenadas, né? Robôs vão fazer muito melhor do que nós, né? Então, as novas demandas vão estar muito atreladas a dados, na interpretação, adaptação, utilização desses dados para algumas funções, é isso, né? Tá ok. Então, Paulo, tenho que agradecer a tua participação, né? É um universo que a gente sabe que já vinha com grandes mudanças e, e é um universo que, na verdade, o que ganhou foi um foguete atrás, né? E passou na frente de várias outras prioridades que talvez as empresas tivessem antes, até por uma possibilidade ou para permitir que essas empresas sobrevivessem a essa doença, né? Então, foi uma necessidade delas, assim como foi a nossa de ter que tomar alguns cuidados a mais na vida, né? Olha, foi um tipo de uma seleção natural, né, Nelson, que aconteceu. Talvez não do jeito que a gente gostaria, na velocidade que nós gostaríamos que acontecesse, mas o que aconteceu com as empresas também, né? É exatamente aquilo que você tinha dito. Então, muito obrigado, Paulo, e até uma próxima vez. Eu que agradeço, muito obrigado. Um abraço. Outro.